Amém, queridos? Amém. Pode sentar, graças a Deus. Está um pouco alto o retorno aqui, se puder baixar, agradeço. Que bom estarmos aqui. Estávamos a semana toda em campanha, lá em Pires do Rio, fazendo uma cruzada da Semana Santa. Cada noite na porta de uma igreja, as igrejas filhas dos bairros, e na quinta-feira à noite, após a campanha, fui para Goiânia, e então fui dormir lá para as 4h30 da manhã, e peguei o avião cedo para cá. Estou aqui com muita alegria para falar com vocês, para estar junto com vocês. Só para estar junto já é uma benção, uma alegria muito grande. Amém. Vem cá, irmão, bate uma foto aqui mais de perto para pegar o rosto desse povo aqui, ó, lembrança. Aí, vamos abrir a Bíblia. Cuidado com a microfonia. Vamos abrir a Bíblia em Efésios. Eu estava conversando com o apóstolo Kleber ali, e ele falando que em 2002 eu preguei em Efésios, capítulo 2, e tocou no coração dele. Pois eu continuo pregando em Efésios, capítulo 2. Continuo pregando em Mateus 5, continuo pregando de Gênesis a Apocalipse. E hoje eu estou sentindo no coração mais uma vez, desde ontem estou orando sobre vocês, e a palavra que está no meu coração está aqui em Efésios capítulo 2. É uma palavra que traz uma revelação simples, porém ela marca a vida de quem ouve e marca para valer. Se você quiser ser marcado para valer, diga: eu quero, em nome de Jesus. Pede aí: Jesus, marca a minha vida. Essas pessoas que estão aqui testemunhando, que foram para o exterior, que foram abrir obras, quem abriu uma igreja, quem está ganhando almas, é porque foi marcado por Jesus. Não existe evangelismo, não existe plantação de igrejas, não existe resultado se não for uma obra do coração de Deus no seu coração. O apóstolo Bené acabou de dar um testemunho bonito aqui, que Deus me usou para ganhar a ele e a família dele. Depois nós o enviamos para o seminário, e foi uma época muito bonita aquela. Nossa igreja ainda era pequena em Pires do Rio, e nós estávamos orando numa daquelas noites, estávamos orando numa fazenda, um grupo de homens intercedendo pelo Brasil, porque o Brasil estava numa crise naqueles dias, uma crise perigosa. Foi quando o Lula se destacou, isso foi em 82, foi quando o Lula se destacou e o Brizola era governador do Rio, e aí eles anunciaram que iam fazer uma marcha sobre Brasília, ia trazer os sindicalistas, iam invadir Brasília, e o general Newton Cruz, que era o general comandante do 5º Exército do centro do Brasil, o general Newton Cruz disse: se eles pisarem aqui em Brasília, vai ter sangue. E aquele homem, ele era realmente muito radical, muito bravo, general Newton Cruz. E aí nós fomos orar de madrugada, um grupo de homens, e Deus falou através de um dos seus servos: vá para Brasília e ministre aos homens de governo. Naquele tempo não havia costume, não havia liberdade, não havia portas abertas para ministrar a governadores, a ministros, a presidente. E eu falei então imediatamente ali com os homens da igreja: olha, o pastor Raimundo Aires vai assumir a igreja, e eu vou para Brasília, eu venho aqui uma vez por semana, eu continuo sendo pastor da igreja, mas eu vou cumprir esse mandado de Deus, e vocês mantenham meu sustento. E eu fui para Brasília, e aí eu comecei a visitar um por um dos gabinetes dos ministros. Ninguém fazia isso. Visitar um por um dos gabinetes dos senadores e dos deputados. Eles nunca tinham visto isso. E eu chegava e eles perguntavam: pois não, o que o senhor deseja? O que o senhor está precisando? E já pegava uma caneta para anotar um pedido. Eu dizia: não, eu não preciso de nada. Eu vim aqui porque o senhor está precisando. Deus te colocou aqui para esta hora, e esta é uma hora perigosa, esta é uma hora muito séria, e eu quero orar para que Deus te dê coragem
Deus te dê inteligência, Deus te dê sabedoria para você fazer a história do Brasil e tomar as decisões corretas. E eu comecei assim a visitar cada um daqueles ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Aeronáutica, Ministério do Exército. Pus a mão na cabeça do general Bravo lá, o Newton Cruz, orei com ele e fui assim, pregando em cada lugar, nos gabinetes dos senadores, dos deputados, Ministério da Saúde, Ministério da Marinha, cada um daqueles lugares. Ninguém entrava, não era comum, mas eu entrei. Depois de lá, de repente chega um convite, um irmão lá nos Estados Unidos, um irmão famoso que já partiu, Bill Bright, fundador lá em inglês chama-se Campus Crusade, aqui é, se não me engano, Mocidade para Cristo. Bill Bright, ele tinha o primeiro sistema de células que funcionou nos Estados Unidos. Ele organizou células entre os universitários, e ele tinha 3.000 líderes nas universidades americanas. E ele ficou sabendo dessas minhas visitas lá em Brasília, desse ministério, e me mandou um obreiro falar comigo em Brasília. O irmão chegou lá de avião e disse: olha, Bill Bright organizou um seminário intensivo para quem tem chamado para ministrar aos homens de governo. E ele está perguntando se o senhor quer ir. Eu falei: claro. Que mês vai ser? Ele disse: a semana que vem. Mas como a semana que vem? Não, se o senhor falar assim, já vou mandar emitir a passagem. E no dia seguinte, aliás, no mesmo dia, já mandou a passagem paga, com o hotel. E olha, segunda-feira o senhor tem que estar lá. E eu não tinha dinheiro nenhum. Eu então levantei as ofertas que eu pude na igreja, deixei com a minha esposa, com 2 filhos pequenos, pus $5 no bolso e peguei o avião. $5 no bolso, não dava para pagar um táxi, não dava para pagar um McDonald's, nada. E eu fiquei quase um mês nos Estados Unidos, e ali foi impressionante, foi o mesmo ritmo. As aulas eram dadas dentro da Casa Branca, ministradas por assessores cristãos do presidente. As aulas eram dadas dentro do Congresso Nacional, ministrada por senadores cristãos, deputados federais cristãos. Os jantares à noite eram nas embaixadas, onde havia embaixadores cristãos de vários países, e ali Deus me deu uma visão mundial, porque eu me assentei ao lado de embaixadores da Guatemala, do México, eu me assentei ao lado de presidentes africanos. Eu tenho fotos. Era proibido bater fotos, mas eu comprei uma câmera bem pequenininha aqui, aquela do James Bond, coloquei dentro do bolso, eu levava a câmera assim, tchac, batia, escondia. Era proibido bater fotos. Eu tive aula dentro do Pentágono, tive três seminários dentro do Pentágono. Quem ministrava eram os generais cristãos, falando sobre a importância do cristão ser testemunha, e aquilo me enriqueceu muito. Numa hora de um café lá, que eles chamam de coffee break, um dos generais estava dando uma palestra, e ele disse que ele cuidava daquela sala que tinha muitos telões, e dali ele vigiava o mundo inteiro, e havia uma equipe, e ele é que cuidava daquele famoso telefone vermelho, que não é vermelho, que fala diretamente com o presidente se houver um ataque nuclear. Ele disse: na minha mesa tem uma chave, abre-se uma porta, tem um telefone, se houver um ataque telões, eu confirmo, quando tiver tudo confirmado, eu ligo para o presidente, e o presidente abre uma chave, abre uma portinha lá, um cofrezinho, e então, se decidir soltar a bomba atômica, se decidir contra-atacar, eu tenho que apertar juntinho com ele. Ele aperta de lá, eu aperto de cá. Aí os submarinos e os mísseis estão liberados para subir. Vendo aquele homem falar, quando teve o coffee break, eu me aproximei dele. No Brasil só existem generais de 4 estrelas. Ele era um general de 5 estrelas. Eu então perguntei para ele: general, o senhor é cristão?
Como é que pode um cristão tomar conta do botão que pode explodir o mundo inteiro? Como é que pode um cristão tomar conta do botão que pode derramar fogo em cima das capitais do mundo inteiro? Ele disse: não, meu irmão, você não entendeu. Eu não estou lá para apertar o botão. Eu estou lá para ser vigia de Deus, para não deixar nenhum general maluco apertar aquele botão. Ele disse: eu fico lá em oração, eu aviso para minha esposa, esse fim de semana eu estou liberado para ir para casa, outro general está escalado para cá, mas eu já dispensei ele, vou ficar aqui. E ele diz: eu janto e eu almoço dentro daquela sala e vou muito pouco em casa. A minha esposa tem que entender isso, porque eu sou o atalaia para não deixar a guerra acontecer. Esta é a sua posição. Você guerreia no mundo espiritual e você prende, você barra as forças espirituais da maldade. Você prende, você barra. Talvez você não possa fazer muitas coisas em determinadas situações, mas você pode deixar que não aconteçam as coisas ruins. Foi falado aqui ontem de ideologia de gênero. Talvez você não consiga mudar a mente dos professores que estão contaminados por essa ideologia de gênero, mas talvez você consiga, em nome de Jesus, barrar que isto entre na cabeça dos estudantes. Esses dias um professor de biologia, ele estava sem emprego, e aí ele foi me visitar e disse: apóstolo, isso já faz alguns anos já, disse: apóstolo, eu me formei, foi o senhor que orou por mim para que eu fosse para a faculdade, eu aceitei o desafio, eu me formei em biologia, e eu só vivo dando aulas particulares, aulas em cursinhos. Eu quero dar aula numa universidade federal, eu quero fazer diferença. Aí então eu fiz alguns contatos, visitei alguns deputados e consegui a nomeação dele. Ele foi, depois teve um concurso interno, ele passou, e já faz vários anos que ele é professor de biologia. E há poucos tempos atrás, ele falando: olha, apóstolo, está muito difícil, porque os professores todos pregam ideologia de gênero, que a criança não nasce homem nem mulher, é a sociedade que constrói isso na cabeça dele. Isso está muito forte dentro da universidade. Eu não sei o que eu faço. Eu disse: olha, você não sabe o que você faz? Olha na matéria que você estudou, biologia, e se formou, biologia, e olha na Bíblia. A Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. Na biologia diz que Deus os criou macho e fêmea. A biologia não fala Deus, mas diz e reconhece que cada pessoa nasceu macho e fêmea. Eu disse para aquele professor, um pastor, eu disse: qualquer bebê com um dia de vida, com apenas poucas células, se você inserir uma cânula lá e conseguir tirar material genético, se você nem precisa atingir o óvulo, se você examinar o sangue daquela mulher ou o líquido amniótico, você vai descobrir que, se for menina, tem 2 cromossomas, X e X. Se for menino, tem 2 cromossomas, um X e um Y, e tem mais um gameta. Você consegue mudar isso? Não, isso é desde a concepção. Isto aí é regra ou é aleatório? Alguém pode mudar isso? Não, é regra, já é decidido na concepção. É mulher, 2X, é menino, é X e Y. A mulher tem um gameta, o menino não tem. Falei: isso é matemática, meu irmão. Isso é exato, é ciência exata. Então você não tem que discutir ideologia de gênero, você tem que falar sobre a exatidão da matemática da criação de Deus. Você dê o nome que quiser. Ideologia é uma ideia, uma fantasia. De repente, por exemplo, nos Estados Unidos, esses dias atrás, um cara foi lá no cartório e disse que queria se casar com a árvore do quintal da casa dele, que a melhor amiga dele era a árvore.
e que a ideologia de gênero dá licença para que ele se case com a árvore, porque a árvore é um ser vivo, e o escrivão, acreditando nisso, lavrou a escritura de casamento dele abraçado com a árvore. Meus queridos, eu disse para aquele professor de biologia: você não tem como, você não precisa discutir, ensine a palavra de Deus. Deus criou macho e fêmea, X e X é mulher, X e Y é homem, pronto, acabou, é matemática, ninguém muda. Então, meus queridos, nós estamos aqui para pegar uma visão que vá barrar o crescimento do mal, em qualquer área, em qualquer área. Esses dias, com esse confronto lá do STF, eu chamei um deputado federal, disse: eu quero encontrar com você. Aí marcou o horário, eu disse para ele: olha, o STF vai virar o Brasil de cabeça para baixo, vai confundir a cabeça das pessoas, vai estragar tudo. Você entre e levante um movimento contra. Ele ficou gaguejando, dali a pouco foi eleito um senador para o Goiás lá, doidão, o Cajuru, e desceu o pau naquele STF lá e ganhou fama nacional. Cajuru, senadorzinho lá de Goiás, de primeiro mandato, ganhou fama nacional, e agora está derrubando 2 ministros do STF, por causa das loucuras que eles estão fazendo. Nós somos chamados para fazer diferença. Eu falei com aquele irmão, ele ficou gaguejando, ele ficou com medo. Um cristão, poucos dias atrás, eu fui chamado para pregar numa reunião de congressistas evangélicos, e eu disse para eles: vocês são uma vergonha, vocês são omissos. Nós não ouvimos uma declaração na imprensa que vocês falaram alguma coisa que deu impacto. Nós não ouvimos uma declaração na imprensa que vocês fizeram uma denúncia grave. Vocês ficam apalpando e sendo bonzinhos e fazendo oração, fazendo culto dentro do Congresso. Para que culto dentro do Congresso? Vocês têm que falar a verdade e descer o pau. Vocês não podem ser omissos. Ah, se bater uma palmada na criança vai preso. Ah, se falar de homem e mulher e homossexualismo vai preso. Pode prender, pode prender. No fundo da nossa igreja, lá em Pires do Rio, tem o Colégio Betel e tem o seminário. É um terreno grande de 75 por 35, ali nós construímos uma escola e ali é o seminário. Mas antes aquele terreno era do Estado. Tem o colégio estadual e fazia parte do colégio estadual. Aquele terreno era cheio de mandioca, cheio de mato. Eu então de noite comecei a andar naquele terreno e marcar os passos. E fincava um estaca aqui. Aqui vai ser a nossa sala. Fincava outra estaca. Aqui vai ser a diretoria. Aqui vai ser a nossa escola. Esse terreno é nosso. E eu demarquei aquele terreno várias vezes. Um dia Deus vai dar a oportunidade e nós vamos tomar posse desse terreno. Um dia o governador passou na cidade para fazer uma visita e ele foi lá no colégio estadual, os políticos estavam todos reunidos lá, os prefeitos da região, então estava muito embolada a porta do colégio. Alguém falou para ele: entra por trás, e ele entrou por esse terreno, na rua lateral, esse terreno no meio das mandiocas lá. Quando ele passou lá, um dos nossos obreiros abraçou ele e disse: governador, o nosso pastor quer pedir que o senhor libere esse terreno aqui para a igreja construir uma escola. Ele olhou: esse terreno aqui? Ué, ninguém está usando? Fala para ele apresentar os documentos lá que eu vou arrumar. Entreguei nas mãos de um irmão que era inteligente, contador e sabia de tudo. Ele ficou 2 anos e sumiu com esses documentos. Eu peguei e fiz uma nova planta, fui lá, falei com o governador, que agora não era governador mais, era ministro. Falei: ministro, olha lá, aquele terreno o senhor deu, como é que é? Ele pegou o telefone, resolveu na hora, dentro de meia hora o terreno estava concretizado. O procurador do estado entrou lá dentro da igreja no domingo à noite, foi entregar a escritura para nós, e entregou a escritura para nós.
Está lá construída, o Colégio Betel, está lá construído o seminário. Deus nos chamou para marcar presença nessa terra. Deus nos chamou para fazer diferença nessa geração. Deus nos chamou para ganhar almas e para ganhar esta terra de volta para Jesus. Quando oramos pelo estado do Tocantins, que não existia o estado do Tocantins, era o norte de Goiás, era uma pobreza terrível. Estávamos orando, um grupo de pastores, quando Deus falou, Bené era pastor na pequena cidade, lá ao lado de Pires do Rio, uma cidadezinha de 3.000 habitantes. 3.000 habitantes, chama Urutaí. Tinha formado no seminário, estava lá em Urutaí. E aí nós fomos orar pelo norte, e Deus falou Bené. Então impusemos as mãos sobre Bené e o enviamos para Paraíso. A primeira reunião que ele fez lá, ele ligou, vem aqui porque o senhor tem que dar o começo da primeira reunião. Eu já tinha vindo, feito algumas reuniões de casais. Chegou lá no dia, ele conseguiu reunir umas 30 pessoas numa casa. Quando começamos a orar, uma família que tinha um rapaz de uns 15 anos de idade, esse rapaz era meio fraco da cabeça, esse rapaz começou a dar chute, começou a dar pinote, esse rapaz acabou com a reunião, foi lá na porta da casa, chutou a porta dos carros, afundou a porta dos carros dos visitantes. Tivemos que jogar esse rapaz no chão, juntou o dono da casa, juntou todo mundo, amarrar esse rapaz ele nas mãos e entregar para os pais, leva, tira ele daqui para a gente seguir a reunião. No dia seguinte, era segunda-feira, aliás, isso foi no sábado, na segunda-feira eu ia embora de ônibus noturno, aquela viagem longa até Pires do Rio, até Goiânia, Pires do Rio. Na época, o pastor Bené falou, o senhor vai deixar a gente aqui com esses loucos desse jeito assim? Eu falei, vocês vão vencer toda a resistência. O pior já foi feito. Satanás apareceu aqui na reunião. Ele ouviu que aqui agora tem autoridade. Ele ouviu que o reino de Deus chegou. Agora é só fazer o resto. Está aí o resto. Está aí o resto. Se ele tivesse fugido daquele louco lá, não tinha essa obra hoje. Um amigo meu foi abrir uma igreja em Goiânia, num bairro, e quando botou o som lá, um homem da casa da frente veio com uma 45 na mão, uma pistola, subiu lá no púlpito e acertou a orelha dele com toda a força com essa pistola. Pá! Desliga esse negócio aí. E ele caiu no chão. Ele disse, eu fiquei muito envergonhado, saí de lá, entrei no carro, nunca mais voltei lá, fechei a igreja. Falei, covarde. Mas eu ia enfrentar uma 45, não era 45, bobão, era demônio. Você teve um encontro com Satanás, você tinha que mostrar do que você é feito. Todo lugar onde Deus vai conquistar um terreno, estamos falando aqui, você está ouvindo sobre conquistar, sobre entrar, sobre expandir, sobre conquistar a terra. Todo lugar, primeiro tem que ser amarrado o dominador daquele lugar, tem que ser dominado o principado daquele lugar. Esse primeiro encontro sempre ele é forte e violento. Jesus, depois de ser batizado com o Espírito Santo por João Batista lá no Rio Jordão, para onde ele foi? Foi para o deserto, guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Filho de Deus, vai para o deserto. Mas aqui está bom, no meio desse povão aqui, está todo mundo dando glória a Deus aqui, João Batista pregando, vai para o meio do deserto. Vocês já foram lá em Jericó? Quem já foi lá em Jericó? Você viu o deserto que Jesus foi? É um morro, uma montanha, tem mais feio do mundo. Uma montanha de pedra esquisita, assim, não tem uma árvore, não tem um pau-terra, não tem um pé de piqui, não tem encalango, não tem nada. Nada. É aquela trem esquisita, aquela montanha feia.
Jesus ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando. Quando ele estava morrendo, quem que aparece? Satanás. Satanás. Você é o filho de Deus mesmo? Eu estou duvidando. Se você fosse o filho de Deus, você transformava essas pedras em pães. Vamos resolver o problema aqui agora. Vamos fazer uma padaria celestial aqui. Você não é filho de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você estiver no monte seco, quando você estiver no deserto árido, quando você estiver ouvindo o diabo falar na sua cabeça, lembre-se que o que te sustenta é a palavra de Deus. Apegue-se à palavra, decore a palavra, repita a palavra, anote a palavra. A palavra vai te sustentar. É a palavra que vai te dar força, não é o pão, não. Meus queridos, estamos nós aqui, e olha o que a Bíblia diz, em Efésios 2. Em Efésios 2, abre lá a Bíblia. Efésios 2, o irmão gritou ali, versículo. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pecados em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, fazendo os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da condenação, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, vendo que estávamos mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, vocês, se observarem na internet, vocês encontram um tanto de pregadores aí, a chamada nova reforma, a chamada graça total, falando sobre graça, 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 graça. É lindo, maravilhoso. Só que eles estão falando coisas que estão confundindo as pessoas. Eles estão falando que você não pode fazer nada para ser salvo. Eles estão falando que você nunca vai sair da salvação. Eles estão falando que foi Deus que desejou, Deus que planejou, e Deus fez a sua salvação, e pronto, acabou. Muito bonito, tem base bíblica, está certinho, mas está erradinho também. Está certinho, mas está erradinho também. Lá em Gênesis, você vê que Deus criou o homem, Adão e Eva. Deus criou o ser humano, e Deus disse para o ser humano: eis que eu vos tenho dado, eis que eu vos tenho entregue, domina, guarda, cultiva, cuida. Eu vos entreguei todas as árvores, todas as aves, todos os peixes, todos os animais de quatro patas. Eu vos entreguei, domina, guarda,
eu entreguei. Isto se chama governo. Deus deu o governo para o ser humano. Deus deu o governo para Adão e Eva. Deus deu o governo para a raça humana. Isto se chama salvação. Quando Deus governa a nossa vida, nós estamos salvos. Deus deu um lugar feliz, bonito para eles viverem. Isto se chama salvação. Não havia bactéria, não havia vírus da gripe, não havia hemorroida, nada dessas coisas. O mundo era perfeito. Eu vos tenho dado. Adão e Eva tinham uma autoridade. Aí vem a serpente. Ah, pastor, mas o senhor acredita nisso? Essa história de serpente, Eva conversar com serpente, isso é um mito. Tá, quem aqui tem um cachorrinho em casa, ou um gatinho, um pet de estimação? Quem tem? Ah, a maioria tem. E você pega tanto amor pelo bichinho, ele sobe, você faz assim, ó, ele já pula no seu colo. Você fala para ele, vai deitar na sua casinha, ele entra na casinha dele. Eu tinha um cachorrinho, que ele chegava e ficava olhando, pedindo comida, eu falava, só se você sentar. Aí ele sentava. Aí eu dava comida. Quem tem um pet e sabe cuidar, sabe que ele fala com você com os olhos. Você está conversando, ele fica, Eu vi um cachorro de uma cantora esses dias, ela ensaiando no piano, e o cachorro cantava. Está na internet, ele, e cantava no tom certo, melhor do que muitos de vocês. Quando ela parava, ele parava. Quando ela dava os acordes, ele esperava. Na hora certinha, ele entrava. Ou seja, o animal tem comunicação, ele tem inteligência. E quanto mais um animal possesso. Aquela serpente era o animal de estimação de Eva. E Satanás viu ali a oportunidade, possuiu aquele animal e falou com Eva. E ela levou Adão e Eva a caírem. A serpente disse, Deus falou que não é para comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu, não, nós podemos comer todas as árvores. Nós só não podemos comer daquela ali, ó. Aquela ali é a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela ali é de Deus. Que árvore era aquela? Nas revistas mostra uma maçãzinha. Tem na Bíblia que é maçã? Podia ser piqui. Piqui, se você der uma mordida nele, você vai ver o diabo. A Bíblia não diz que árvore que era. Mas sabe o que era aquela árvore? Na realidade, ela era o dízimo. Olha, vocês podem cultivar, comer de tudo. Essa aqui, vocês cultivem e tragam no altar a colheita. Essa é minha. Era a árvore de Deus, não podia comer dela. Por quê? Era o dízimo. Essa é a parte de Deus, não pode ser comido. Eles comeram, quebraram o princípio. Mas qual o tamanho, a importância dessa árvore? A importância é a fidelidade. É a fidelidade. Você que é casado, você tem que aprender o que é fidelidade. Você que vai casar, você tem que aprender o que é fidelidade. Mulher não manda em marido, não. Mas, a mulher liga e diz assim, onde é que você está, meu bem? Já mandou. Já está tudo dominado. Onde é que você está, meu bem? Eu estou aqui no serviço, mas já estou chegando, viu? Preocupa não, já estou chegando. O que você quer que leva? É pelo amor, queridos. O amor faz isso. Isso se chama fidelidade. Fidelidade. Uma jovem, as mulheres são demais, né? Eu vi um filmezinho na internet ontem, da Joyce,
sei se vocês viram também, uma pregadora famosa americana, da Joyce, uma que tem um biquinho assim. Ela disse, a mulher vai trabalhar, depois chega em casa, ela pega a roupa que está no chão, põe na cesta de roupa, ela pega o menino, põe na cama, ela faz a sopinha, leva para o menino, ela depois pega a roupa do marido e prepara para ele sair, e depois ela esquenta a comida, e depois ela passa ovos mexidos, e depois ela guarda na geladeira que sobrou, ela traz a sobremesa, ela arruma a cama, ela prepara para amanhã as roupas que vai vestir amanhã, e ela foi falando assim, foi falando quase 10 minutos, ela faz isso, ela faz aquilo outro, ela escova o dente, ela vê se o menino escovou o dente, ela vai ver se o menino está coberto, ela puxa a coberta, ela vai lá, arruma a cama para o marido, aí depois ela fala assim, bem, está tudo pronto, aí ele levanta do sofá e vai deitar. Por que ela faz isso? Porque ela tem um dom, ela tem o dom de cuidar do ninho, ela tem o prazer de cuidar da casa, ela tem o prazer de cuidar dos seus filhos, ela tem o amor de cuidar do seu marido. Isso não é dominação, isso não é machismo, isso é uma decisão pessoal. Ninguém obriga uma mulher a fazer nenhuma xícara de chá, mas por amor ela faz coisas que você nem imagina. A Eva recebeu aquela orientação de Lúcifer através da cobra bonita, seu bichinho de estimação. A Eva comeu, gostou, e aí, come bem. Não, não pode. Não, bem, gostoso demais, come bem. Olha, quando a mulher fala, compra bem, compra bem, come bem. O cara tem um Fusca velho, ele compra uma caminhonete cabine dupla, uma L200, ele fica devendo 5 anos para pagar, e ele compra. Porque o amor o move, ele está preso. A Bíblia diz que o rei está preso nas tranças do cabelo da rainha. A Bíblia diz, dá e ser-vos-á dado, e a mulher dá, e o homem dá para ela o que ela quer. Meus queridos, a Eva disse, come bem. Adão comeu do dízimo, comeu do que era de Deus, e aí veio uma maldição terrível. Deus disse para Adão, Adão, a terra será maldita por tua causa. A terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir cardos, o trabalho vai ser pesado. Não era Deus que estava trazendo aquilo, foi Adão, o governador da terra, que trouxe, porque ele passou o governo para Lúcifer. Está escrito, aquele a quem você se oferece para obediência, ele se torna seu Senhor. Aquele a quem você se oferece por obediência, ele se torna o seu Senhor. E Deus havia dado a terra para o homem era senhor da terra. Hoje você vê a terra cheia de poluição, as florestas destruídas, a terra cheia de vírus, cheia de gripe, cheia de câncer, cheia de úlcera, as pessoas cheias de diabetes. E aí você, religioso, que não conhece a palavra, não conhece a Deus, você diz, mas como é que Deus é amor? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a Bíblia diz que Deus é amor. Tem pregador falando isso. Como é que Deus é amor e faz uma criança nascer cega? Como é que Deus é amor e envia uma enchente dessa que derrubou a casa dos pobres, tudo? Como é que Deus é amor e vê essa guerra que matou milhões? Como é que Deus é amor e teve o holocausto lá na Alemanha, lá na Polônia, e morreram 6 milhões de judeus nos campos de concentração, mais outro tanto de gays, de negros, de aleijados, matou todo mundo. Como é que Deus é amor e manda uma coisa dessa? A Rússia, para implantar o sistema socialista lá nos seus países satélites,
a Rússia cercou um país, a Croácia cercou de exército, mandou o exército tirar os sacos de comida de todos os armazéns, de todas as casas. O povo escondia, eles voltavam, a semana seguinte tirava. Finalmente morreram milhões de pessoas secas, magras. Esse fato se chama Holodomor. Ninguém comenta sobre isso. Nas aulas de história não se fala sobre isso. Aí você pergunta, mas Deus é amor? Como é que Deus permite uma nação inteira passar fome até morrer? Até aceitar uma doutrina? Como é que Deus é amor? Esses dias eu estava ministrando para um bruxo. Ele fez pactos por vários anos com as maiores entidades espirituais. Ele é membro de uma grande associação de bruxos. E ele me procurou, olha, estou sofrendo muito. E ele contou os problemas dele. Disse, me ajude a sair disso. Me ajude a ser liberto disso. Eu quero sair disso. E ele contou os pactos que ele fez. E eu perguntei a ele, como você vê Jesus? Ele diz, nós os bruxos sabemos que Jesus é vitorioso. Ele diz, nós não lutamos para derrotar Jesus. Nós não lutamos para derrotar Jesus. Nós sabemos que Jesus é rei. Nós sabemos que Ele é o dono de tudo. Nós lutamos para derrubar o maior número possível de filhos de Deus. Essa é a nossa luta, para dominar o maior número possível de filhos de Deus. Jesus nós não podemos derrotar, não. Nós sabemos disso. Meus queridos, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha aqui a palavra de Deus. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa era a nossa situação. O dia que você se converteu, você estava morto, mas Ele te deu vida quando você se converteu. Em ofensas e pecados em que outro tempo andastes. Outro tempo, você está em um novo tempo. Acabou o tempo do pecado. Acabou o tempo do pecado. Acabou o tempo do pecado. Glória a Deus. Tem muitos jovens aí pedindo, pastor, ora para eu passar no vestibular, ora para eu entrar na faculdade. Tem uns que eu não oro não, porque eles não têm estrutura para entrar no meio incrédulo daquele. A maioria dos jovens que vão para a faculdade ficam ouvindo aqueles professores lá, esquerdistas, socialistas, gramscistas, trotskistas, stalinistas. Eles ficam ouvindo aqueles homens, eles apaixonam com aquela cultura fantasiosa que eles têm de igualdade, de luta de classes, distribuição de renda, acabar com a pobreza. Desde quando os trotskistas acabaram com a pobreza em algum país? Desde quando a doutrina de Stalin acabou com a pobreza em algum país? Todos os países que adotaram o socialismo viraram mais pobres ainda. Veja o exemplo de Cuba, veja o exemplo de Venezuela, veja o exemplo da Coreia do Norte, veja o exemplo da Rússia, que por muito tempo passou fome, aquele frio terrível. Veja o exemplo da China. A China só tem dinheiro agora porque entrou no mercado de trabalho, entrou no sistema capitalista de produção, mas aquele sistema socialista de viver era só pobreza e miséria. Os jovens entram naquele ambiente, apaixonam por aquele discurso e desvia da igreja. Esses dias uma mãe falou, pastor, eu perdi minha filha. Minha filha foi criada sentando no nosso colo. Minha filha foi criada fazendo oração na mesa, agradecendo pelo pão. Minha filha que cantava na frente da igreja, foi para a faculdade. Hoje ela está totalmente transformada. Ela participa de tudo quanto é manifestação feminista. Esses dias nós vimos uma foto dela na praça, no meio daquela multidão de black blockers. Ela estava lá nua. Minha filha estava nua. Ela tem 17 anos. Ela estava lá nua, com o corpo todo pintado e escrito com um batom: o corpo é meu, ninguém manda no meu corpo, eu decido as minhas regras, eu faço as minhas regras. Essa é a doutrina de Satanás: eu faço as minhas regras.
Essa é a doutrina de Satanás. Você está livre, Deus não manda em você. Essa é a doutrina do diabo. Você está livre, Deus não domina mais. Deus morreu. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Efésios 2, verso 2. Vamos começar do verso 1 novamente. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, pecados em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. É o curso deste mundo, é a onda deste mundo. É a onda deste mundo. Ideologia de gênero, liberação das drogas, feminismo, casamentos abertos. Casamentos abertos. Sabe o que é casamentos abertos? Poucos dias atrás eu estava num restaurante, entrou um casal muito conhecido na cidade. O cara tem um cargo público importante. A mulher dele faz academia todo dia. Ela é uma egona desse tamanho assim, aquele monstro de mulher, aquelas coxas bem definidas, aquele bundão, cabelão, tudo, roupinha coladinha, blusinha pequenininha, aquele mulherão. Entrou no restaurante. O cara é importante, o cara tem um cargo de autoridade. Aí um irmão que estava do lado falou: sabe como é que esse casal vive? Eles têm um casamento aberto. Ele convida os amigos dele para provar o tanto que a mulher dele é gostosa. E deita 3 na cama, deita 2 casais na cama, e troca. E ele troca com os homens também. É assim que o povo do mundo está vivendo. Essa é a doutrina de Lúcifer. Liberdade, você está livre, ninguém te prende mais. É isso que Lúcifer fez com Adão e Eva. E eles quebraram o princípio e entregaram o governo para Satanás. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele nos deu vida, o Pai, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, pecados em que outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo a moda deste mundo, segundo a doutrina deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse é um dos nomes de Satanás, príncipe da potestade do ar. Este mundo tem um príncipe, tem um governo. Jesus disse, reconheceu, quando Satanás lá no Monte da Transfiguração veio, a última tentação foi essa. Satanás disse: você não quer ser o rei? Olha aí os reinos deste mundo, mostrou tudo. Olha aí Roma, olha a Grécia, olha o Egito, olha a Mesopotâmia, mostrou tudo. Olha o futuro, olha a NASA, olha as capitais, olha os foguetes, olha as conquistas. Olha, te dou tudo isso aí, basta ajoelhar e me adorar. Não é isso que se faz nas encruzilhadas? Dono de supermercado, dona de padaria, dono de farmácia, moças que querem casar, vão lá na encruzilhada, vão lá numa gira de macumba, de quimbanda, e derrama sangue de bode, sangue de animais, e aquele espírito diz: eu vou te dar o que você quer, ajoelha aqui, faz aqui uma oferenda para mim, traz farofa, traz vela branca, vela preta, vela vermelha, traz galinha preta, traz isso, traz aquilo, traz a sua alma. A pessoa está trazendo a sua alma. Aquela galinha preta não vale nada, aquela vela vermelha não vale nada, aquela vela azul não vale nada. O que vale é a obediência. Você está sendo treinado a obedecer igual um cachorrinho. Quem já foi desses ambientes sabe que os trabalhos não terminam, não tem fim. Agora você traz um sapo, agora você traz uma galinha, agora você traz um boi, e agora você traz seu filho. Aqui em Paraíso do Tocantins, alguns anos atrás, começou a morrer menino. Vocês se lembram disso, quem era aqui da região? Começou a morrer menino. Era uma feiticeira que pegava as crianças, matava, derramava o sangue, porque alguém pagou, porque precisava do sangue de inocente para libertar um rapaz que era homossexual. Os pais do rapaz pagaram para matar a criança. Vocês que estão da Argentina aqui, vieram aqui agora, lá na cidade de Corrientes, lá no norte da Argentina, tem um centro de bruxaria, tem uma convenção. Estão vendo essa convenção aqui? Tem uma convenção lá todo ano de bruxos, vem do mundo inteiro.
E alguns meses antes começa a sumir crianças de 12 anos, ali na região do Paraná, Santa Catarina, Paraguai, Argentina, Uruguai. Começa a desaparecer crianças, porque essas crianças são sacrificadas aos demônios no meio das matas, na beira do rio, são enterradas e ninguém mais encontra. Existe um domínio neste mundo. E grandes artistas vão lá. Se você escutar o testemunho da Rosiane Collor, mulher do presidente Collor, ela se converteu e deu testemunho na televisão, escreveu livro. Rosiane Collor, ela diz que todas as manhãs, antes do presidente Collor ir lá para o palácio, lá na casa da Dinda, tinha um bruxo que sacrificava um bode, enchia uma bacia com o sangue do bode, então lavava a mão do presidente com o sangue do bode, aí ele ia então para o palácio, todos os dias. A mulher do presidente contou isto, fazendo pacto com Lúcifer. Em poucos dias morreu a mãe dele, em poucos dias morreu o irmão dele, e depois morreu o secretário dele, e a esposa largou dele. É assim que vive o mundo, obedecendo Lúcifer. Começa com uma velazinha, começa com uma galinha e termina com sangue, às vezes até de criança. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas ofensas e pecados, em que outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo a moda deste mundo, segundo a doutrina deste mundo, segundo a política deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Continua operando. Mas para você entrar na política, você tem que aceitar as regras. Satanás continua operando. Moça, para você ter sucesso como modelo, você tem que aceitar as regras, tem que aceitar o teste do sofá, tem que provar para o patrão que você é boa. Você quer ganhar dinheiro, você tem que transar com a secretária, porque a secretária vai ser fiel e ela vai então cuidar de todas as suas coisas. É o curso deste mundo, é a moda deste mundo, é o estilo deste mundo, mas aqui está escrito que isto é seguir o príncipe da potestade do ar. Aquele que Jesus disse: olha, o príncipe deste mundo se aproxima e ele não tem nada comigo, ele não tem onde me pegar, não tem um fiozinho que ele possa me agarrar, ele não tem nada comigo. O príncipe deste mundo se aproxima, vamos-nos daqui, Jesus disse. Jesus não tentou tomar esse mundo de volta na bruta, ele fez o aspecto legal primeiro. Primeiro ele resgatou o mundo com o seu sangue. Ele restaurou a aliança que o homem tinha com Deus. Um contrato é aquele que você assina, contrato de alugar uma casa, contrato de comprar um terreno, contrato até de convivência mútua. Contratos podem ser rasgados e rompidos. Jesus fez uma aliança, não é contrato. Deus tinha feito uma aliança com o homem, não era contrato. Eis que vos tenho dado todas as ervas, todas as plantas, todos os animais, toda a terra. Domina, sujeita, cuida, guarda. É uma aliança. O homem quebrou essa aliança, mas a aliança não foi quebrada. A aliança simplesmente passou para as mãos de Lúcifer. O mundo passou a estar no maligno. O mundo jaz no maligno, Jesus disse. O mundo não deixou de existir, o inverno não deixou de existir, as plantas não pararam de produzir frutos, nem folhas, nem flores, as vacas continuaram a parir, só que agora o administrador do mundo passou a ser Lúcifer. A aliança foi tomada por outra pessoa, mas Jesus vem e ele diz: o príncipe deste mundo não tem nada comigo. E Jesus aceitou subir naquela cruz. Nós estamos na Semana Santa recordando isso. Quando Jesus ia da Galileia para a Judéia, avisaram para ele: você vai para a Judéia? O rei Herodes avisou que vai te matar. Ele disse: avisa para aquela raposa, que hoje, amanhã e depois eu faço milagres e curo enfermos.
Jesus subiu naquela cruz de livre, espontânea vontade. Ele estava fazendo uma aliança. Um dia antes ele pegou um cálice, um copo, encheu de vinho e disse: bebe, isto é meu sangue, é o sangue da nova aliança, bebe. Quem beber do sangue de Jesus, ele disse: quem não bebe do meu sangue, quem não come da minha carne, não tem parte comigo. Parte, aliança. Esse é o sangue da nova aliança. Aliança não pode ser quebrada. Aliança feita com sangue. Nos casamentos antigos, até hoje entre os ciganos é assim. Os noivos oferecem as mãos lá para o sacerdote, às vezes para o pai ou a mãe, e eles então fazem um corte. Pega uma faquinha, faz um corte, faz aqui na mão, faz aqui no pulso, até que saia sangue. Aí põe os dois cortes do rapaz e da moça junto e diz: agora vocês estão com sangue misturado, vocês têm um sangue só, não pode mais separar. E é verdade. Pega o filho deles para você ver, leva o sangue para o laboratório, tem o sangue dos dois, não pode mais separar. Vamos separar, vamos cada um pegar metade do filho, não sai. Tem o sangue dos dois, tem o DNA dos dois, a aliança está feita. Os filhos são a prova disso, são uma só carne. Então Deus fez uma aliança com o homem novamente lá na cruz, pagando a aliança quebrada de Adão. Por isso é que Jesus é chamado do segundo Adão. Jesus pagou a aliança que Adão entregou para Lúcifer. Jesus resgatou, e Jesus resgatou de tal maneira, escuta só o que eu vou falar e se escandalize se você quiser. Se escandalize se você quiser. Pedro estava orando e jejuando, lá na casa de Simão, o curtidor. Quando ele viu descer do céu o quê? O quê? Ele viu descer um grande lençol amarrado pelas quatro pontas, e dentro do lençol a Bíblia diz, tinha todo tipo de animais de quatro patas. Tinha gato, tinha cachorro, tinha cavalo, tinha mula, tinha boi, tinha jegue, tinha jumento, tinha quatro patas, tinha lagartixa, tinha jacaré, quatro patas, todo tipo de aves, todo tipo de répteis, todo tipo. E Deus falou com Pedro: levanta, Pedro, mata e come. Que isso, Senhor? Eu nunca comi carne comum, carne de porco, nunca comi, é carne comum, é imunda. Levanta, Pedro, mata e come. O que é isso, Senhor? Nunca comi carne desses animais, está escrito aqui no Velho Testamento, está escrito aqui na Torá, está escrito aqui, eu li. Não pode comer. Não consideres tu comum ou imundo aquilo que Deus... Não consideres o jacaré comum ou imundo aquilo que Deus... Não consideres o porco, o leitão, a vaca, o bezerro, o cavalo, o burro comum ou imundo, porque Deus purificou. Purificou. Mas onde é que está esse negócio? Está aqui na lei, aqui, ó, é animal impuro. Quando Jesus derramou seu sangue na terra, aquela terra que foi entregue para Lúcifer, aquela terra que Lúcifer se tornou o rei, quando o sangue de Jesus foi derramado sobre a terra, não apenas resgatou as nossas almas, mas resgatou a terra. A terra! Lá em Apocalipse tem um cântico que diz, todos cantando, os anjos, querubins, serafins, a grande multidão, dizendo: o reino deste mundo se tornou ao nosso Senhor, voltou para o nosso Senhor. Essa é a extensão da nossa salvação, salvação integral, salvação total. Aí, meu irmão, quem decidiu isso foi Deus. Tem algumas pessoas que embolam as coisas. Ah, só vai ser salvo quem Deus já escolheu. Eu já vi pregador fazer apelo, a multidão vem na frente, aí ele diz assim: agora vocês vão orar para Deus revelar se você é salvo. Que se Deus não planejou, você não está salvo não. Meus queridos, você não conhece a Bíblia não? Não, mas é Deus quem decide, é Deus quem faz. É Deus quem fez Jesus subir na cruz e morrer por nós. Deus quem fez Jesus abrir os braços e dizer: vinde a mim todos, todos.
Todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham a mim. Jesus orou: Pai, Pai, dos que me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Havia um que era filho da perdição. São dois homens na Bíblia que são chamados homem da iniquidade ou filho da perdição. É o anticristo e Judas. Mesmo assim, Judas foi chamado: vinde a mim, venha ser meu discípulo. Se Judas tivesse se arrependido como Pedro fez, aquela maldição tinha sido quebrada. Aquela maldição teria sido quebrada. Deus decidiu salvar toda a humanidade, porque foi Deus que criou toda a humanidade. É decisão de Deus. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Jesus disse: vinde a mim todos. Ele disse: quem crer em mim será salvo. Agora quem não crê já está condenado. Foi decisão da pessoa não crer. É decisão sua ser rebelde. É decisão sua ser incrédulo. É decisão sua abandonar a igreja. É decisão sua adulterar. É decisão sua voltar para o inferno. A decisão de Deus já foi paga e o preço já foi pago. Ele nos resgatou do império das trevas. Resgatou. Resgatou, fique de pé. Resgatou, fique de pé. Ele nos resgatou. Dê uma salva de palmas para Jesus, bem forte, bem forte, bem forte. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Dá um abraço em quem está perto de você e diga: resgatado.